Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje, dia 15 de fevereiro, estivemos ausentes durante 2 semanas. Estamos de volta às nossas meditações neste maravilhoso livro de Apocalipse. Hoje eu gostaria de fazer uma comparação entre o livro de 7 selos e o que Jesus disse em Mateus, Marcos e Lucas sobre o final dos tempos, sobre o fim que se aproxima. Quando você lê, então, Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 1, verso 2, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Em seguida, no verso 3, ele diz, verso 4, então outro cavalo saiu e este era vermelho. Em seguida, no capítulo 5, ele diz que o cavalo era preto. E o último cavalo é um cavalo cinza, um cavalo que tem uma cor diferente. Então, você percebe nesses primeiros 4 selos que esses cavalos vão sair. O primeiro é branco. E o primeiro está saindo para... vou ler de novo. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Verso 2. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Muita gente vai dizer que esse cavalo branco aqui é porque eles já decidiram, né, que tudo isso aqui fala dos finais dos tempos e que os outros 3 cavalos são abomináveis, e ele pensa então que o primeiro também é. Mas o primeiro cavalo saiu para vencer. O único que vence no livro de Apocalipse é Jesus, que é o vencedor, que é o conquistador, aquele que conquista todas as coisas, aquele que é, que era e que há de vir. Se o primeiro cavalo é bom, o que significa então os outros cavalos? Muito interessante que quando você lê o capítulo 24 de Mateus e o capítulo 13 de Marcos e o capítulo 21 de Lucas, você vai ver uma coisa muito interessante, que os sinais nesses 3 capítulos dos finais dos tempos, do que precede também o final dos finais dos tempos, há 2 sinais importantes aqui. O primeiro sinal é que a tribulação é para todo mundo, ou seja, para crente, para não crente, para quem crê em Deus, quem não crê em Deus, quem é discípulo de Cristo, quem não é discípulo de Cristo. A segunda parte é somente para quem é discípulo de Cristo Jesus. Vamos ler então em Mateus capítulo 24, versos 6 a 10. Vocês ouvirão falar de guerras. Já ouviu falar de alguma guerra nesses últimos dias? E rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Já estamos nesse início das dores tem muito tempo, não é mesmo? Porque guerra sempre teve. Fome também. Pestes também. Todo mundo sofre. Quando há um terremoto e um edifício cai em cima de quem é discípulo de Cristo e cai em cima de quem não é discípulo de Cristo. Então, estas tribulações aqui, Jesus diz que elas são necessárias, elas vão acontecer, elas estão acontecendo, e no livro de Apocalipse, no capítulo 6, são chamados são selos que são abertos, são sinais. Numa outra parte de Apocalipse, vão ser chamados de trombetas. As trombetas estão soando e a gente precisamos estar atento ao som dessas trombetas. Vamos continuar lendo agora no livro de Marcos, no capítulo 13, versos 7 e 8. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o início das dores. Mesma coisa que Jesus falou em Mateus. A mesma coisa que vai ser falada também em Lucas 21. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Percebe que Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 estão falando da mesma coisa. Ou seja, há uma tribulação aqui que é para todo mundo. Ora, a segunda parte deste texto não é para todo mundo. Vamos ler então em Mateus 24, verso 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Olha aqui, esta perseguição não é para todo mundo. Esse sinal aqui não é para todo mundo. É um sinal para quem conhece a Cristo Jesus. Você já ouviu falar de perseguição de crentes?
Os cristãos, os discípulos de Jesus, nunca foram tão perseguidos como nesses dias. Segundo Portas Abertas, esta nossa geração é a geração em que a igreja mais foi perseguida em toda a história da igreja. Olha o que Jesus está dizendo em Marcos. Fiquem atentos, verso 9. Pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. Jesus está falando aqui aos judeus, porque os primeiros discípulos de Jesus são judeus, mesmo que deva haver um ou duas pessoas ali que não são de origem judaica. Mas esta realidade é uma realidade para toda a igreja. Você vai ver a mesma coisa nas cartas de Paulo, e é claro, você vê isso no livro de Hebreus e você vê isso no livro de Apocalipse. A igreja sendo perseguida. Perseguida nos templos, nas sinagogas, perseguida pelos tribunais. Ou seja, ela é perseguida pela religião, ela é perseguida pelo governo, pelo Estado. Laico, inclusive, como num certo país onde eu moro. Mas, antes de tudo, diz Lucas, capítulo 21, verso 12, prenderão, olha só que interessante aqui, ele diz, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Olha só que coisa incrível. E a palavra mártir e a palavra testemunha é a mesma palavra no Novo Testamento, não é mesmo? Um mártir é um testemunha. É uma testemunha. Interessante aqui que há sinais para todo mundo, há sinais de guerra, de fome, de pestes que vão cair sobre todo mundo, mas há um sinal aqui que é somente para o povo de Deus, ou seja, nesse tempo que precede, que antecede ao retorno de Cristo, os cristãos serão perseguidos. A gente pode dizer, merci, Jesus, de ter nos alertado, que a gente já percebeu que nós, os cristãos, os discípulos de Cristo, são perseguidos. Não são perseguidos por serem branco, negro, verde, amarelo, por serem de direita, de esquerda. Não, são perseguidos porque são discípulos de Jesus. Aqueles que pretendem viver uma vida de piedade, nos diz Pedro, serão perseguidos. Se você não quer ser perseguido, então não seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Aí você não é perseguido, você só vai sofrer com os primeiros sinais. Mas o Jesus está dizendo aqui, nosso Senhor Jesus está dizendo que isto será uma oportunidade de testemunho. Nós vamos encontrar no livro de Apocalipse a mesma ideia, a mesma coisa. Não poderia ser diferente, não é mesmo? Você vai ver que nos finais dos tempos, algo que vai acontecer à humanidade, mas existe uma coisa que só acontece àqueles que pertencem a Cristo Jesus. Ou seja, eles serão perseguidos. Você quer... não quer ser perseguido, claro, mas você quer pertencer a Jesus, porque não tem coisa melhor. E a igreja continua clamando com o Espírito Santo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.